Hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Isaías. O ministério do profeta Isaías começa antes que os judeus fossem levados cativos. Primeiro o reino do norte na Síria e depois o reino do sul na Babilônia. Ao mesmo tempo que ele já ministra sobre o julgamento que virá, ele também dá esperança, restauração do povo, restauração do reino de Deus no seu lugar de direito. Isaías quer dizer Javé é a salvação. Ele também é reconhecido como o príncipe dos profetas por causa do seu estilo literário requintado. Também é chamado de Paulo do Antigo Testamento por causa de sua apresentação metódica do problema do pecado da humanidade e da resposta da salvação divina. Seu ministério profético pode ser dividido em 3 grandes seções, assim também subdivididas. Primeiro, profecia e condenação, depois um breve período histórico e depois profecia e consolação. Isaías prediz a restauração do reino de Israel, tanto para um futuro próximo deles, que seria depois do exílio, o retorno do cativeiro, como também a restauração do reino final com Jesus. Por isso, muitas vezes, ele alterna entre a restauração de Israel, que estaria próxima, com a restauração de Deus para toda a humanidade. Por isso, às vezes, a gente acha difícil de compreender todo o texto de Isaías. A primeira parte da profecia, que fala sobre a condenação que haveria de vir, primeiro para o reino do norte, depois para o reino do sul. Então, os primeiros 12 capítulos, de 1 a 12, a principal profecia de condenação é contra Judá. Depois dos capítulos 13 até o 23, contra as nações. Do 24 a 27 é sobre o dia do Senhor. Também, esse trecho também é conhecido como o Apocalipse de Isaías. E de 28 a 35, julgamento e bênção. Depois tem um intervalo dos capítulos 36 a 39, que fala sobre um evento da vida do rei Ezequias, como ele teve um livramento de não ser atacado e dominado pelos assírios. Depois a segunda parte do livro do profeta Isaías, dos capítulos 40 a 48, a promessa de salvação, de 49 a 57, o Salvador, e de 58 a 66, sobre o futuro. Esse é um esboço dividido em 3 grandes seções, e isso pode ajudar bastante na compreensão do livro de Isaías. Conforme o versículo 1 do capítulo 1, Isaías é o autor do livro que leva o seu nome. Teólogos liberais acreditam haver mais 1 ou 2 Isaías. Vamos analisar a origem desta controvérsia. Em uma leitura contínua do livro, podemos perceber diferenças entre os grupos de capítulos, do 1 ao 39, que fala da primeira parte de profecia e condenação e um breve histórico ali do rei Ezequias, e de 40 a 66, que fala de uma profecia, mas com um tom de restauração. É uma mudança de tom e de público dessas 2 grandes seções, onde o estilo se torna mais poético e teórico, e o tom se torna mais conciliatório em vez de condenador. Vamos ver de novo aquele primeiro grupo de seções. Perceba aí que na primeira parte da profecia tem o tom de condenação, que vai terminar com um julgamento. E na segunda parte, de 40 a 66,
o tom já é de consolação, pois é a promessa de restauração. Então são essas diferenças que levam estes teólogos liberais a acreditarem que um Isaías que viveu naquela época, até o rei Ezequias, até o povo ser exilado, foi quem escreveu a primeira parte. E depois, já no exílio ou no final do exílio, um outro Isaías teria completado o restante do livro, e nós teríamos hoje uma porção só, mas com origem em mais de um Isaías. O segundo grupo de capítulos ainda traz outro ponto de controvérsia. Os teólogos liberais não querem admitir as profecias sobre o futuro referentes ao rei Ciro da Pérsia 200 anos antes de seu nascimento. Porque em Isaías 44, verso 28 e 45, verso 1, os textos falam nominalmente que o rei Ciro, sob a soberania de Deus, iria libertar o povo judeu do cativeiro babilônico. Ele dá o nome exato do rei. E isso acontece apenas aqui em Isaías. Lembra que as profecias não eram tão precisas assim quanto a nomes e datas exatos. E aqui a gente vê Isaías predizendo exatamente o nome do rei persa, sendo que naquele momento ainda a Assíria era a nação mais poderosa. Os babilônios ainda não eram poderosos, quanto mais ainda se pensar que viria um rei persa. Porém, outros estudiosos defendem a unidade do livro do profeta Isaías, sendo o próprio Isaías um único autor, não mais de um. O que esses estudiosos, a grande maioria, alega? Que existe um entendimento consensual da declaração de autoria, aquela do capítulo 1, verso 1, é de que ela se aplica a todos os 66 capítulos, não apenas a uma parte. Existe também o mesmo estilo, vocabulário e as mesmas figuras de linguagem são utilizadas em ambas as partes. Os autores do Novo Testamento atribuem ambas as partes a Isaías. Podemos ver isso em João capítulo 12, dos versículos 37 a 41, Mateus capítulo 3, versículo 3 e capítulo 4, dos versos 14 a 16, e Romanos capítulo 9, de 27 a 29 e capítulo 10, verso 16. E um dos manuscritos do Mar Morto inclui todo o texto de Isaías, sem interrupções entre os capítulos 39 e 40. Esta é mais uma comprovação. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1947 e datam de períodos muito mais antigos do que os pergaminhos que existiam até aquela época do Antigo Testamento. E lá mostra Isaías na íntegra. Tem mais uma comprovação que não eram 2 livros emendados. Isso nos leva ao contexto de Isaías. Qual foi o momento do ministério de Isaías? Qual o contexto histórico? O ministério de Isaías se inicia na segunda metade do século 8 a.C., aproximadamente o ano 740 a.C. O Império Neo-Assírio assumia seu lugar de primeira potência mundial da história. Mas o Império Assírio lhe dava as opções. Você pagava tributos para ele e auxiliava no seu governo. A forma de domínio do Império Assírio funcionava desta maneira. Ele incorporava a nação, que ela poderia continuar vivendo na sua terra, sendo dona da terra, desde que pagasse tributos para ele e fornecesse guerreiros para o seu exército quando ela precisasse. O Reino do Sul, Judá, a princípio, aceitou pagar esses tributos. E o Reino do Norte e o povo de Arã, não. No ano 732, o rei assírio Tiglat-Pileser III conquista Damasco
e incorpora a terra de Arã e partes do Reino do Norte. O Reino do Sul continua livre, pois ele está pagando os tributos. Em 722, um pouco antes, o Reino do Norte tentou se rebelar contra a Síria. Aí Samaria é destruída e o Reino do Norte dessa vez é totalmente assimilado pelo Império Assírio. Dessa forma, a Síria começou a se chegar para o Reino do Sul também. Não estava querendo deixar eles livres como eles estavam convivendo. E em 701, eles foram destruindo todas as cidades próximas de Jerusalém até formarem um cerco em Jerusalém. Nessa época já era outro rei, o rei assírio Senaqueribe cerca Jerusalém. Antes de Ezequias, o rei, seu pai, era o rei Acás. Acás foi um rei que trouxe o culto a Baal para o Reino do Sul, fez tudo de errado, sacrificou seus filhos aos deuses pagãos. E é por isso que o Reino do Sul estava sofrendo essa grande ameaça. Mas Ezequias não fez igual ao seu pai. Ele confiou no socorro do Senhor, pediu para o profeta Isaías pedir ajuda ao Senhor, e ele confiou no socorro do Senhor. E miraculosamente o exército assírio é destruído. O rei Senaqueribe foge, e quando chega no seu país, seus 2 filhos assassinam. Então foi um período de grande livramento para o Reino do Sul. Nesse período aí do rei Ezequias, nasce seu filho Manassés, que foi um dos piores reis do Reino do Sul. E finalmente em 586 acontece a queda de Judá, quando os babilônios vêm e levam o Reino do Sul também cativo. Agora o reino de Israel estava totalmente desmantelado. Isaías está profetizando sobre esses eventos. Primeiro a queda do Reino do Norte, depois a queda do Reino do Sul. Então ele fala sobre julgamento e depois sobre restauração. Como esse tema de restauração de Israel tanto refere-se àquele período, como também a restauração do reino divino com o Messias, fica às vezes confuso você compreender quando Isaías está profetizando para um futuro próximo ou quando ele está profetizando para um futuro distante. Por isso eu digo para os irmãos utilizarem esse material que depois vocês vão receber, esse material que está sendo apresentado nesse vídeo, do esboço do livro, você usar esse esboço como acompanhamento da leitura do livro de Isaías, para você compreender melhor aquele texto sobre o que Isaías está falando exatamente. Você já tem uma ideia do contexto, tudo o que estava acontecendo. Então é bom você reler esse material. Às vezes só com a aula do vídeo que você está assistindo, depois você acaba esquecendo. Mas você vai poder ter esse material nas suas mãos. Então você pode deixar ele no celular, no computador, ou pode até imprimi-lo. E ele serve de guia, esse esboço para acompanhar a sua leitura. Aí você vai ter uma compreensão melhor daquele texto, porque Isaías está falando exatamente aquelas palavras, para quem e sobre o que ele está falando. A primeira sessão do livro do profeta Isaías vai dos capítulos 1 até o 39. Primeiro, do capítulo 1 ao 5, as mensagens sobre Jerusalém e Judá, como que estava a nação naquela época. No capítulo 6, nós vemos a vocação de Isaías, aquela visão que ele tem do sublime trono e do seu chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois dos capítulos 7 a 12, temos o livro do Emanuel. Vemos várias profecias sobre o Messias. Depois, mensagens sobre as nações estrangeiras. Então não é só sobre Israel e Judá. Então é sobre todas
as nações, do capítulo 13 até o 23. Depois, os capítulos 24 a 27, ele é conhecido como o Apocalipse de Isaías, porque ele fala da tribulação e do milênio, exatamente como a gente pode ler depois em Apocalipse. Apocalipse é a palavra grega para revelação. Depois dos capítulos 28 a 35, os juízos diversos sobre Judá e sobre todo Israel. E de 36 a 39 são os episódios da história de Ezequias, quando ele está ali cercado pelo rei assírio e ele clama ao Senhor e consegue, e tem uma salvação milagrosa. A segunda sessão vai do capítulo 40 até o 55. É uma mensagem de consolo para Israel. E a terceira e última sessão, do capítulo 56 até o 66, é a mensagem aos repatriados. Depois que Isaías predisse o julgamento, o cativeiro, ele fala sobre esperança, a restauração do reino. Depois daquele período de cativeiro, o povo voltaria para a terra. Ele fala do consolo para esses repatriados, eles voltando para a terra com a esperança de que tudo voltaria a ser o esplendor que Deus prometeu. Agora veremos alguns fatos interessantes também no livro do profeta Isaías. A vida de Ezequias foi preservada, como já vimos, no contexto. Mas durante esse tempo nasceu o pior rei da história do Reino do Sul, seu filho Manassés. Seguindo a tradição, Isaías morreu sendo cortado ao meio no reinado de Manassés. Isaías é considerado o quinto evangelho. Wilmilton ainda destaca o trecho que vai do capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12, é a mais clara apresentação do evangelho no Antigo Testamento. Depois você pode conferir. E nós veremos mais para frente alguns trechos, alguns versículos deste trecho. É o livro mais citado no Novo Testamento. O segundo livro mais citado é Salmos. Alguns pontos notáveis do livro do profeta Isaías. Primeiro, este livro é uma miniatura da Bíblia inteira. Vejamos estas comparações feitas também em Wilmilton. Isaías possui 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. As duas partes principais de Isaías, com 39 capítulos na primeira e 27 na segunda, espelham-se nas duas partes da Bíblia, com 39 e 27 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo. A primeira parte de Isaías cobre a história e o pecado de Israel, como faz o Antigo Testamento. E a segunda parte de Isaías cobre a pessoa e o ministério do Messias, como também faz o Novo Testamento. Isaías e a Bíblia terminam com descrições dos novos céus e da nova terra. Você pode verificar isso no capítulo 65, verso 17, capítulo 66, verso 22, com Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 até 22, versículo 5. Vejamos agora as profecias referentes ao rei Ciro, 200 anos antes dele nascer. Isaías capítulo 44, verso 28. Que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Veja que ele cita o nome Ciro, nominalmente. Agora Isaías capítulo 45, os versos 1 e o verso 13. Verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza
para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Verso 13. Eu levantarei esse homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente vê aqui uma clara previsão de que Ciro, um rei persa de uma nação que ainda não era grande naquela época e queria subjugar os babilônios, e que depois ele permitiria que os judeus voltassem para Jerusalém para reconstruir a cidade, como Isaías está predizendo aqui, 200 anos antes. O livro do profeta Isaías também é notável pela sua relação com as previsões sobre o Messias que iria de vir. Primeiro, Isaías capítulo 7, verso 14, tão conhecido. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um menino, e o chamará Emanuel. Também Isaías 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. A gente que agora conhece o Novo Testamento e todos os evangelhos e tudo o que aconteceu com Jesus, a gente consegue reconhecer claramente aí de quem ele está falando. Isaías capítulo 53 ainda, agora os versículos 5 e 7. 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Verso 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. A gente percebe aí também a narrativa do período em que Jesus foi preso e levado às autoridades, e como ele permaneceu calado. Isaías capítulo 53, os versos 9 e 10. 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. No primeiro versículo, a gente vê quando ele foi crucificado, uma morte, uma condenação que era dada aos piores bandidos, mas no momento em que o seu corpo foi sepultado, foi num túmulo de alguém de posses, por isso, com os ricos em sua morte. E ainda no capítulo 53, os dois últimos versículos, 11 e 12. O 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A gente vê nas profecias de Isaías que não é tão claro assim que o Messias que viria da cidade de Nazaré, apesar de ser
da linhagem de Davi, não era como eles esperavam. Como vimos na introdução aos livros proféticos, o profeta conhecia a mensagem, ele passava a mensagem, mas como ela exatamente iria acontecer, nem ele sabia. Por isso, foi difícil, a princípio, para muitos judeus reconhecerem Jesus como esse Messias que restauraria o reino do Senhor para todo sempre. E assim chegamos ao final de mais esta lição. Essa bibliografia está na descrição do vídeo e no material que você irá receber. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E como eu disse no início, não deixe de utilizá-lo, de utilizar um material que depois você vai receber pelo nosso grupo do WhatsApp, que tem todo esse esboço, essas divisões, essas grandes seções que vão te facilitar bastante na compreensão do texto, para você usar como um guia quando estiver fazendo a leitura do livro do profeta Isaías. É um livro muito rico, vale a pena você lê-lo com calma, analisando, meditando sobre cada palavra, sobre cada versículo, sobre cada leitura. Faça uma nova leitura do profeta Isaías. Gostaria nesse momento agora de agradecer a Deus e orar pela sua vida. Nosso Senhor, nosso Deus Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu te louvo e te agradeço pela vida desses pais que estão acompanhando a escola bíblica, mesmo agora nesse período, Pai, da quarentena, assistindo a esses vídeos, Pai amado. Não podemos estar juntos ali, pessoalmente, um com o outro, tendo aquele contato, Pai amado, mas a Tua palavra, ela é rica, ela é eficaz e ela chega aos nossos corações de todas as maneiras, Pai. Obrigado pelo livro do profeta Isaías, que dá tanta esperança a nós, mesmo vivendo momentos tão atribulados, mas podemos ter a certeza que o Teu reino será vindo, que Jesus retornará. Abençoa esses que estão assistindo, sua casa, sua família, sua vida, Pai, esteja com ele. É em nome de Jesus Cristo que eu te louvo, que eu te peço, te agradeço. Amém. Graças a Deus por sua palavra, que é rica e eficaz, e ela é útil para o ensino.